Olá pessoal, começando mais uma edição do Escolhe ou Morre e dessa vez a gente vai tentar apontar o maior time nordestino de todos os tempos. Bom, galera, e como vocês já sabem, a gente aqui elaborou algumas listas, alguns dados que a gente vai apresentar para poder fazer aqui um debate sobre qual o maior time do Nordeste de todos os tempos. Mas... ousadia, tá arrumando confusão de graça. A gente já é a segunda vez que a gente faz isso. A gente tem um programa que já está no ar, que a gente escolheu o maior jogador do futebol do Nordeste de todos os tempos, que agora são time. Pronto, a gente comprou uma briga com um, agora vai comprar com a nação, meu amigo. O negócio da gente é confusão. De graça. Bom, galera, antes de a gente começar aqui o debate propriamente dito, a gente vai lembrar para você que se você está gostando do nosso conteúdo, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, só apertar no botão aqui inscrever-se. Ofende ninguém. Ninguém. É rapidinho. Nem vai perder tempo. Perde não, inscreveu. Ofende não. E se você tiver qualquer coisa para falar, por favor, deixe seus comentários, que com certeza a galera está de olho em todos os comentários. Às vezes a gente não consegue responder em tempo, mas pode ter certeza que todos os comentários estão sendo lidos. Bom, antes de começar o debate, aquele mergulhinho rapidinho, Porto de Galinhas. Também não ofende ninguém. não ofende mesmo. Vilagem Porto de Galinhas, galera. Bom, a gente já deixou claro que essa tarefa de escolher o maior time ou o maior jogador de todos os tempos é uma tarefa para lá de complicada, né? E para isso a gente tratou de estabelecer alguns critérios. E entre os critérios, maestro, é bom a gente explicar que quando a gente fala o maior time de todos os tempos, a gente não está falando necessariamente de um scratch de 1 a 11, né? Sim, porque na verdade é questão do tempo de cada time. Alguns times eles têm um grande histórico em uma competição e isso basta para que ele entre nessa disputa, e outros pelo conjunto da obra, sempre em alto nível, mas o fato de estar sempre em alto nível, e um exemplo bem claro vai ser logo o primeiro que a gente vai discutir, que é o Náutico. Você não pode colocar só o Náutico 67, porque o 68 e 66 foram onde o Náutico teve um desempenho muito bom também, o que dá uma casca àquela equipe. Nesse vídeo a gente vai falar de 5 equipes, os 3 grandes do Recife e os 2 grandes de Salvador. Nesse contexto, eu acho que dá para excluir os 2 do futebol cearense, porque o maior time da história do futebol do Nordeste, eu acho que nem Ceará nem Fortaleza conseguiram produzir a tanto. E assim, só deixando claro, Celso, que quando do mesmo jeito que a gente fez com o melhor jogador nordestino de todos os tempos, no programa que já está no ar, a gente vai dar somente a nossa opinião e vai fomentar um debate. A gente não vai registrar em cartório, registrar e pronto, esse aqui é o maior, não. Isso a gente vai dar a nossa opinião, até porque é um debate que, como todos os debates aqui do programa, tem dados objetivos, mas esse especificamente vai ter muito de subjetividade, porque são times de épocas diferentes, times que a gente não viu jogar, a gente sabe das histórias, das conquistas, mas a gente de fato não viu, alguns a gente viu. E mesmo dos antigos, o acervo é muito pequeno. E o torcedor do Fortaleza, eu sei que você está no comentário falando da Taça Brasil, dos vices que o Fortaleza foi. Pode escrever no comentário. Pode escrever, eu sei que vai aparecer. A gente só não quer morrer aqui. A opinião vai dar. Escolhe ou morre, velho. Essa opção, escolhe ou morre para escolher aqui, né? Exatamente. E o primeiro time que a gente vai analisar é o Náutico do Hexa, mas um período específico do Hexa, né, maestro? Exatamente, Celso, porque o Náutico do Hexa acaba ficando muito solto o período e a gente tentou dar uma consistência maior a um determinado time que era o melhor. E por que eu escolhi 66? De 66 a 68. Porque quando o Náutico ganhou aquele estadual, foi 5 a 1 na final sobre aquela o Sport. Goleada, né? Já é a maior goleada numa final sobre o Sport. E naquele campeonato o Náutico foi tetracampeão. Naquele momento, ninguém nunca tinha sido tetracampeão em Pernambuco. Então ali o Náutico já fazia história, o Náutico já chamava, opa, esse time já fez mais do que os outros fizeram. E naquela sequência o Náutico chegava à semifinal da Taça Brasil. Chegou à semifinal em 66, foi vice em 67, chegou novamente na semifinal em 68, disputou Libertadores, jogou no Maracanã, num momento onde quase ninguém jogava, era como se você estivesse jogando em Wembley quase assim, não era como é hoje. Você está numa tabela e vai jogar no Maracanã 2 vezes, 3 vezes por ano. Não, você joga uma vez na vida. Então aquele Náutico desse período era o Náutico em 66, quando o Nado foi convocado para a seleção brasileira, jogou uma partida e foi pré-convocado para a Copa do Mundo. Então daquele time,
Ali de 66 até o Hexa em 68, quando ganha, que é o recorde dos aflitos, com 31 mil torcedores, novamente em cima do Sport. Todo o Hexa foi em cima do Sport. Então, esse recorte eu acho que dá muita força ao Náutico nessa disputa. E o Náutico desse time, ele foi um time que rompeu as fronteiras do estado, como o Cássio falou. Ele fez campanhas muito boas na Taça Brasil, ele foi vice-campeão, perdendo para o Palmeiras, só no jogo de desempate. O Náutico perdeu o jogo aqui no Recife, venceu em São Paulo e teve um jogo de desempate no Maracanã. Então, assim, era um time que, além de romper as fronteiras, ele vencia jogos fora do estado contra times que também naquela época, que a gente lembrar que a década de 60 é a década de ouro do futebol nacional, do futebol brasileiro, onde todos os craques do Brasil estavam no Brasil, diferente de hoje que os principais jogadores jogam na Europa. Naquela época, outra modalidade, como você já falou. Ganhou do Palmeiras, da Ademir. Naquele ano também ganhou do Atlético Mineiro e Cruzeiro, eliminando. Um ano antes, não chegou a eliminar, mas chegou a ganhar do Santos de Pelé, com 4 gols de Bita lá no Pacaembu. Então, olha a quantidade de grandes times. Em cima de Gilmar, que era o grande goleiro da época. Do Santos Neves, que era campeão com a seleção. Goleiro bicampeão do mundo. Então, assim, era uma época de ouro do futebol brasileiro, com Pelé, Garrincha, todo esse futebol romântico que a gente conhece tanto. Aqui, ó. Exatamente, o futebol que eu respeito demais. Então, assim, o Náutico foi, entre esses grandes times nacionais que marcaram a época, o Palmeiras daquela época, para muitos, é o maior Palmeiras da história do Palmeiras. Da academia. O Santos de Pelé, pelo amor de Deus, nem se fala. O Cruzeiro, o Atlético. Então, assim, são times que marcaram a época para esses grandes clubes nacionais. E o Náutico foi um time que nessa época conseguiu romper e dar uma ou outra beliscada, foi vice-campeão nacional. Então, assim, marcou... Mas os nomes do Náutico, João, também eram nomes de força. Lula Monstrinho no gol. Sim. Gena, que foi pentacampeão, depois também ganhou 4 títulos no Santa Cruz. Nado, que foi para a seleção brasileira. Bita, que se tornou o maior artilheiro do Náutico por causa dessa época, com 223 gols. E o presidente do clube em 2017, Ivan Brondi, que foi o jogador que mais disputou partidas na época do Hexa. Jogou 128 jogos. Ele já tinha disputado, inclusive, a seleção brasileira olímpica. Doutor Ivan. Doutor Ivan. Então, assim, o Náutico, a gente está falando desses outros times que eram grandes nomes, mas esses outros times também reconhecem o Náutico na época como um grande time. Exatamente. Existe uma entrevista de Pelé, que foi perguntado a ele, isso é um programa do Cartão Verde da TV Cultura, sobre quais foram os maiores times que ele viu jogar. Os rivais, né, do Santos na época. Ele citou o Palmeiras de Ademir e citou o Náutico de Bita. Então, assim, bem, é Pelé falando. Então, como o rei do futebol fala e dá esse depoimento, que para ele, o time melhor que ele viu jogar, melhor que ele enfrentou naquela época foi o Náutico, isso é uma importância muito relevante. Nesse Náutico, além desses nomes que Cássio citou aí, tem outro nome que foi muito importante, que é Salomão, que já foi feita pesquisas, aquelas matérias que jornais de vez em quando fazem, qual o maior jogador que jogou em Pernambuco e tal. E o Jornal do Comércio, dos anos 90, fez essa enquete, ouviu várias pessoas, e Salomão foi eleito o maior jogador, que já jogou, o melhor jogador do futebol pernambucano, por conta dessa época do Náutico. Isso, se você fizer uma pesquisa hoje, talvez dê outro resultado, mas naquela época já foi apontado assim. Então, assim, o Náutico tinha grandes nomes, o Náutico era reconhecido, o Náutico, não só aqui, mas fora das fronteiras de Pernambuco. Então, assim, eu acho que o Náutico é um forte candidato a ser eleito aí o maior de todos os tempos. Então, a gente analisou aí um período do Náutico, mas, Cássio, eu queria tentar montar aqui uma escalação. Que escalação de 1 a 11 representa o Náutico desse período aí? Em todos os times, eu peguei uma escalação específica do grande jogo daquele momento. Então, no caso do Náutico, é o terceiro jogo contra o Palmeiras. Pode não ser o melhor do Náutico da história, mas é o ponto alto desse time, disputando o título nacional. No caso com Walter, Gena, Mauro, Fraga e Clóvis, Rafael, Ivan Brondi, Miruca, Paulo Show, que entrou durante o jogo, Nini e Lala. Lembrando que o Náutico nessa época era ataque, Nado, Bita, Nini e Lala, mas não é o caso. E o treinador era Duque. E Cássio, assim, como você pegou esse time para representar uma época, mas só destacando, esse time aí, por exemplo, que disputou a final, mas não tinha Bita, que a gente já falou aqui, que ainda é hoje o maior artilheiro do Náutico de todos os tempos. Nado, que foi convocado para 66, a Copa do Mundo terminou na pré-lista, né? Depois ele não foi para a Copa do Mundo. E Lula Monstrinho, que para muitos é o maior goleiro da história do Náutico. E também, obviamente, o maior goleiro da história que já atuou aqui no futebol nordestino. Então, assim, essa escalação de Cássio não tem 3 jogadores importantíssimos. Por isso que não é fácil essa análise. Para seguir aqui nosso debate, a gente vai mudar de endereço aqui na capital pernambucana e vai mudar também de década. A gente está saindo da década de 60 para entrar na década de 70. E na década de 70 não tem como a gente não falar do Santa Cruz, né? Especificamente aqui o foco vai estar em 75,
Mas a gente vai ter um apurado aí, uma apanhada do que houve um pouquinho antes e os ecos também do que houve depois, né? Nesse caso, a década do Santa foi muito vitoriosa, foram 6 títulos pernambucanos, convocações na seleção brasileira, mas o ano específico, por exemplo, do Náutico, a gente via ali que tinha um vice, uma semifinal, tudo colado. Nesse caso do Santa, o pentacampeonato do Santa acaba em 73, e quando o Santa é campeão em 75, por exemplo, ele não foi campeão pernambucano, mas isso não diminui, foram em semestres distintos. No Campeonato Brasileiro, aquela formação fez história, ela se sustenta sozinha. Então é isso que a gente vai debater aqui, porque ali o Nordeste, no Campeonato Brasileiro, desde 71, o Nordeste chegava pela primeira vez à semifinal do Campeonato Brasileiro. E por um triz não alcançou a final. E é justamente por isso que esse time do Santa Cruz é bem marcante e entra como candidato ao melhor time nordestino de todos os tempos, porque, para mim, o que é que significa o time marcante? O que é que representa um time marcante? É um time que mudou a história de um clube. E esse time do Santa Cruz mudou o tamanho do Santa Cruz. O Santa Cruz chegou numa semifinal do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Cruzeiro e, como o Cássio falou, ficou a um triz de passar por uma final do... Jogo único no Arruda. Jogo único na rua, porque já tem a melhor campanha e enfrentar o Internacional, aquele Inter de Falcão e tal. Acaba eliminado pelo Cruzeiro. Eliminado pelo Cruzeiro, mas se o Santa Cruz passa para a final, ele já ia para a Libertadores. E podia ser campeão brasileiro, ia disputar uma final do Campeonato Brasileiro. Então o Santa Cruz ficou muito próximo de fazer um feito que, se ele tivesse... Esse time do Santa Cruz, de 75, para mim, mudou a história do Santa, mudou a dimensão do Santa Cruz. É um time que tornou o Santa Cruz, assim como o Náutico nos anos 60, que ficou muito conhecido, a gente falou agora há pouco, tornou o Santa Cruz conhecido nacionalmente, rompeu as barreiras do Estado. Fez muitos... A torcida do Santa Cruz hoje é uma massa de torcedores, muitos frutos ainda daquela geração dos anos 70. Aquela geração dos anos 70 formou uma geração de torcedores, mudou o patamar do clube. Então, assim... E diretamente vai ser referência também para a geração seguinte, né? Exatamente. Que é a geração que escuta as histórias diretamente de quem viveu aquelas histórias, né? Viveu aquelas histórias. Teve Givanildo, foi jogador do Santa Cruz convocado para a seleção brasileira. Mas isso tudo já... As consequências de 75. Consequências. Primeiro, o que fomentou 75. Ramon ser artilheiro do Brasileiro em 73. No ano que o Santa foi pentacampeão pernambucano, a maior sequência da história do clube, Ramon foi artilheiro do Brasileiro. Também o primeiro nordestino a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 21 gols. Aí, 2 anos depois, o Santa, Ramon ainda jogava no Santa, não tinha sido vendido, não tinha ido para a Europa, era muito menor isso, mas não tinha ido para o Sudeste ainda. Jogando no Santa, o Santa com outros jogadores como Givanildo Oliveira, Fumanchu, Levi Coupe, ou seja, era um time muito forte, chega à semifinal. Aquele Santa de 75, no ano seguinte já bota um jogador na seleção brasileira, que é Givanildo, por causa daquela equipe. Aquele Santa, em 78, a base daquela equipe conseguiu ficar 35 jogos invicto na Série A. Brincadeira, amigo, né? Se tu fica hoje em 5, tu já agradece. Mas é a segunda maior sequência da história, só está atrás da sequência do Botafogo, que foi em 78, onde o Santa terminou em quinto lugar. Gigante. Não ganhou nada. Mas enfim. Mas o Santa, com essa sequência, ele acabou em quinto lugar. E ali, ou seja, o Santa flutuou de 73 a 78 pelo Brasileiro. Tem supercampeonato aí no meio. Tem, né? 76 foi supercampeão, mas tudo tendo como ponto alto 75. Porque é uma década vitoriosa, mas se você for colocar o grande time da história do Santa, por mais que tenha tido grandes campanhas também naquele período, o que entrou em campo no Arruda, o Arruda só com o anel inferior, 38 mil pessoas, já era o maior estádio de Pernambuco, mas sem o anel superior. E não só torcedores do Santa foram aquele jogo, já li os jornais do Diário de Pernambuco na época, torcedores de Náutico e Sport foram aquela partida. Tu tinha ido fácil, né, Cássio? Tu tinha ido fácil. Tinha, mas a galera não foi sacar não, a galera, porque... Alguém deve ter ido, claro, mas assim, muitas pessoas foram porque era um acontecimento. Era assim, era Pernambuco entrando em campo para poder disputar o título de campeão brasileiro. Então, futebol era diferente, tanto era diferente que naquela época clássico quase não havia divisão, inclusive. Então, as torcidas não se juntos, era outro momento. E só pegando ainda os reflexos da consequência desse time de 75 e a década dos anos 70, que foi os anos dourados do Santa, o Santa justamente ficou muito próximo de colocar um jogador, se o Náutico nos anos 60 ficou muito próximo de colocar Nado numa Copa do Mundo, ele foi convocado para uma pré-lista, mas terminou cortado. No Santa Cruz, Nunes chegou a ser convocado na lista final para a Copa do Mundo de 78 na Argentina e terminou cortado por conta de uma lesão. Tá lá, viu, galera? O Bizuzinho aí, para quem tá acompanhando o canal, tem essa discussão aí no maior jogador nordestino de todos os tempos. Isso tá lá. Então, assim, ficou em uma lesão, até certo ponto, na época, se contestou muito. Foi tipo a de Romário em 98, ficou bom durante a Copa. Ficou bom durante a Copa, se contestou muito se o corte foi justo ou não, mas enfim, ficou muito próximo disso. Então,
repito, é um time que mudou o Santa Cruz de patamar. E quando você muda um clube de massa como o Santa Cruz de patamar, esse time merece ser lembrado eternamente. João, e que escalação vai representar esse Santa aí? Que é o time da semifinal do Brasileiro 75, que perdeu para o Cruzeiro. O time tinha 3-2, um gol no último, perto de... Muita gente contestou o gol, o negócio da arbitragem, mas o terceiro gol não teve contestação. O irregular foi o segundo. Exatamente. O time tinha Jair, Carlos Alberto Barbosa, Lula Pereira, que se transformou técnico anos depois. Tem muito técnico aí nesse time. Levi Coupe, era a dupla de zaga, né? Levi Coupe também se transformou em treinador. Pedrinho, Givanildo, que a gente falou aqui, outro técnico. Carlos Alberto, Alfredo, Fumanchu, Ramon e Pio. E o técnico era Paulo Emílio. Carlos Alberto Barbosa, que chegou à seleção brasileira em 79, ainda pelo Santa Cruz. Ou seja, daqui 2 jogadores foram para a seleção brasileira jogando pelo Santa. Givanildo e Carlos Alberto. E ainda sem Nunes, que chegaria logo depois. Vamos seguir nossa viagem aqui, seguir uma viagem cronológica, né? A gente vai pegar a ponte aérea, Recife, Salvador. Ponte aérea não, a gente vai pegar um DeLorean, Certo. que saiu dos anos 60, Certo. 70 Santa. e agora 80. Paramos aqui no Bahia. Forte candidato, né, Maestro? Candidato muito forte. Tá falando do Bahia e a gente vai tomar por base o Bahia campeão brasileiro de 88, Cássio. Era tricampeão baiano, já tinha um domínio no cenário lá de Salvador, já tinha, a Fonte Nova já tinha aquele tamanho clássico dela, com 2 anéis, e já tinha colocado 2 anos de maior público, de média de público no Campeonato Brasileiro, já tinha sido 5º lugar em 86, então o Bahia vinha ganhando força. Não por acaso, quando foi criado o Clube dos 13 em 87, ele foi o único clube da região que naquele momento fez chamado parte, de primeira, fez né? parte, não, na verdade ia ser Clube dos 12, inicialmente. Mas nesse caso do Bahia, quando começou em 88, a campanha do Bahia foi uma boa campanha. Não foi domínio de ponta a ponta, porque o Campeonato Brasileiro não precisava disso. Ele é um pouco do pernambucano que a gente vê hoje em dia. Você precisava estar entre os 8. Tinha um campeonato... Eu gostava muito dessa fórmula, inclusive. Acho que até 2002, o brasileiro variou bastante. De 71 até 2002 foram 32 fórmulas diferentes. Mas nesse final tinha o chamado G8, que não era de Libertadores. O G8 era para classificar para as quartas de final. E o Bahia, quando se classificou para as quartas, Celso, foi até uma situação curiosa, porque foi Bahia e Sport. O Sport tinha sido campeão brasileiro de 87. A discussão, meu amigo, se a gente está em 2017 quando gravou esse vídeo. Mas ali ainda estava o campeão. Ainda rolava tapa. Não, ali o Sport já tinha entrado na justiça. Já tinha sido declarado pela CBF, mas ainda lutaria, uma coisa que só seria declarada em 94. Mas já entrou como campeão brasileiro, o Flamengo lutando, se dizendo campeão brasileiro também. Mas o fato é que um nordestino disputaria a semifinal. O Sport podendo tentar o bicampeonato, até que daria um peso ainda maior, sua conquista de 87, e o Bahia para referendar o momento que ele vinha tendo na década de 80. Ele tira o Sport com 2 empates. Engraçado que eles se enfrentaram 3 vezes no campeonato, foram 3 empates. 1-1 na ilha, o Bahia marcou um gol aqui, empatou 0-0 lá, teve a vantagem na prorrogação. E na semifinal, tirou o Fluminense, com 110 mil pessoas na Fonte Nova, é o recorde da história da Fonte Nova, ganhou de 2-1. E na final pegou o Inter de Tafarel, ganhou de virada na Fonte Nova por 2-1, 2 gols de Bobô e segurou 0-0 no Beira-Rio, onde dizem que é o maior enterro de ossos da história de Salvador. Assim, é uma brincadeira que o pessoal fala. Mas ali, quando o Bahia ganhou daquela forma, de forma incontestável, até porque naquele momento dava para dizer que o campeonato do Sport era contestável, porque a justiça ainda decidiria o que era, e ali quando o Bahia ganhou era incontestável. E o que torna muito forte esse Bahia é que esse time, além de ter sido campeão, era uma coisa rara naquela época, ser campeão estadual e campeão nacional do mesmo ano, se chamava até um super campeão brasileiro, falava isso na época, não era todo time que ganhava título dessa forma. Eu acho que naquele momento o último tinha sido, posso estar muito enganado, mas tinha sido o Fluminense de 85. E o que ainda completa desse time é que o Bahia conseguiu colocar 2 jogadores na seleção brasileira. Não por acaso, né? Não por acaso. Charles, que foi atacante, tinha 20 anos na época, e Zé Carlos, ambos em 89. Até porque o Campeonato Brasileiro de 88 ele terminou em 89. Há uma semana do Carnaval, meu amigo. Deve ter sido um negócio... Carnaval em Salvador esse ano? Deve ter sido assim inacreditável. E ainda teve a convocação de Bobô, mas... Que não foi na época do Bahia, né? Ele foi vendido para o São Paulo, uma venda milionária na época, mais em dólar. Acabou sendo vendido para o São Paulo e só aí foi chamado. Pode dizer que é chororô, que é mimimi, mas não é. Mas claro não é. Isso acontece até hoje. Quando o jogador sai, a convocação vem, assim... Deve ter sido muito frustrante, assim, imaginando assim, era o destaque do time, era o capitão do time, era o jogador que decidiu o Campeonato Brasileiro. Para muitos, o melhor jogador da história do Bahia até hoje. Já foi eleito, essas eleições tem de tempos em tempos, ele já ganhou. Aí, de repente, o cara, na hora que é vendido, joga 2 partidas no outro, já está jogando na seleção. Que ali ele começou a mostrar futebol, porra, francamente. E na seleção, e dos jogadores que foram convocados,
Charles, que foi convocado, e foi artilheiro do campeonato, ele seria artilheiro do Campeonato Brasileiro em 1990, mas em 89 ele foi convocado para a Copa América. A Copa América foi disputada aqui no Brasil. E na lista final ele terminou cortado e a seleção jogou em Salvador. Teve aquela confusão toda. Teve a confusão com o Lazarone, a seleção foi mal recebida. Acabou vindo jogar em Recife por causa daquilo. Por conta daquilo. Recife, e aí abraçou, né? Não, veja. Imagina um negócio desse hoje. Recife não estava na Copa América. Aí de repente jogaram o Até porque o Brasil corria risco de ser eliminado na primeira fase, que seria uma vergonha absurda. Não, mas hoje é tudo, você compra por antecipação, compra ingresso, de repente, no meio da competição, bota o jogo no arroz. Né? E não é perto, né? 900 quilômetros de distância, né? Deu 80 mil pessoas. E nesse time de 89, porque o Bahia foi campeão em 88, que foi um feito extraordinário, e obviamente disputou a Libertadores do ano seguinte, em 89. Nesse ano da Copa América. E o Bahia foi muito bem, o Bahia foi quinto colocado. O Bahia passou da fase de grupos, teve uma primeira, as quartas de finais. Oitavas. Tirou o Universitário do Peru nas oitavas. Tirou o Universitário do Peru e foi eliminado nas quartas de final. Então, assim, foi que terminou na campanha geral, o Bahia foi quinto colocado. É uma campanha de respeito, é uma campanha de... É a melhor, veja, mais do que dizer respeito, é a melhor campanha da história de um clube nordestino na Libertadores. Curiosamente, o Bahia foi o primeiro representante do Brasil na história da Libertadores. Ganhou a Taça Brasil de 59 e jogou em 60. Ele também foi quinto lugar em 60. Eu até falei isso em um outro vídeo. Só que ali a Libertadores só tinha... Era muito curta. Você já estreava nas quartas de final. Aí o Bahia ganhou um jogo e perdeu outro. Aquela vitória foi suficiente para o Bahia ser o quinto do time. Beleza, quinto lugar. Mas é óbvio que tem uma dimensão menor do que um quinto lugar onde você saiu da fase de grupos. Que é o caso. Onde você avançou das oitavas. E acabou sendo eliminado pelo Internacional. O que é curioso, né, quando tem um choque nacional, naquela época os brasileiros não podiam se encontrar na final de forma alguma. Em algum momento tinham que se encontrar e foi o que aconteceu. É muito forte isso. O único ponto contra, nesse momento, é porque o Vitória foi o campeão baiano de 89. Não sei se de repente por causa que o Bahia estava priorizando a Libertadores, mas possivelmente... Estava disputando o brasileiro ainda no começo do possivelmente Bahia. Não, porque no final desse ano, Bahia e Vitória quase caíram para a segunda divisão. Disputaram o final, escaparam, que inclusive foi o Sport. Mas disputaram no final, ou seja, o segundo semestre foi fraco dos dois. Mas assim, o ano completo de 88 e esse início de 89 até o fim dessa campanha de Libertadores é um momento dos mais fortes que a gente vai colocar nessa disputa. E a escalação desse time do Bahia? Quem são os 11 titulares aí desse Bahia de 88? O Bahia que o país viu ao vivo. Bora Bahia. No Beira-Rio, que silenciou o Beira-Rio 0-0 com 79.598 pessoas no Beira-Rio. O Inter de Tafarel foi escalado com Ronaldo, Tarantini, João Marcelo, Claudir, entrou Nilmar e Paulo Robson. Aí Paulo Rodrigues, Zé Carlos e Bobô. Esse meio era muito bom. Esse meio campo era muito forte. Osmar entrou no lugar de Bobô. Gil, Charles e Marquinhos. Técnico, Evaristo e Marcelo. Que não por acaso também fez história no Santa Cruz, na década de 70. João, a gente continua agora em Salvador, né? E a gente vai agora para a década de 90. Afinal de contas, a gente está falando do Vitória. Vitória que assombrou o Brasil, fazendo a final do Brasileiro com o Palmeiras em 93. Em 93. E aí o Vitória, a Dolero já chegou numa década que a gente já viu, né? Esse time do Vitória 93, eu lembro muito. O do Bahia eu lembro, viu? Eu lembro muito vagamente, Cássio. Não, sim, vagamente, porra. Vagamente parece ser óbvio. Eu não tô cansado, eu não tô cansado feito tu, não. É mais velho que eu. Esse time do Vitória eu lembro bem. Eu lembro, assim, álbum de figurinha. O time esse Campeonato Brasileiro de 93... Fora a camisa que era difícil de lembrar. Era eletrocardiograma. Esse Campeonato Brasileiro de 93 foi um campeonato inchado. Teve 32 times por conta de um arrumadinho que deram pro Grêmio voltar. Não teve Série B nesse ano. O Grêmio disputou a 92 na Série B e aí subiu 12 clubes. Aí fizeram um campeonato inchado. E nesse campeonato inchado foram 4 grupos, A, B, C e D. Os grupos do time A, B entravam a turma do G12, G11, como queiram. É como se fosse o grupo A, B tivesse sido o módulo verde e o C e D tivesse sido o módulo amarelo. Aliás, como parece 93 com o campeonato de 87. Inclusive o histórico, né? O campeonato inchado, muito time. E nos grupos A e B, os times não podiam ser rebaixados. Só podiam ser rebaixados os grupos do time C e D. Cada grupo tinha 8 times. O Atlético Mineiro foi o lanterna e não caiu. Meu amigo, que regulamento. E passavam para a próxima fase os 4 primeiros desses grupos A e B e somente os 2 primeiros do C e D. E o Vitória caiu no grupo C. A turma estava vacinada, mestre. O Vitória estava nesse grupo C, inclusive junto no mesmo grupo com o Náutico e Santa Cruz, e sobrou no grupo. E passou para a fase final. Só que muitas pessoas estavam de ombros para o Vitória, porque justamente ele veio de um grupo mais fraco. Mas a Vitória se mostrou consistente, um Vitória que tinha
Dida, o goleiro, para muitos, um dos maiores goleiros da história, foi ídolo no Milan. Vice-campeão do mundo em 98, Exatamente, campeão do mundo em 2002. surgiu nesse Vitória. Alex Alves, que foi um atacante que depois fez muito sucesso no Cruzeiro. E esse Vitória, ele eliminou na fase final o Corinthians, que vinha... Estava invicto. Era Mário Sérgio, o treinador do Corinthians, tinha Rivaldo. E o Vitória eliminou o Corinthians. O Vitória também tinha Roberto Cavalo, se transformou em treinador depois. Que também decidiu o jogo contra o Corinthians. Fez um gol de falta no Morumbi. E era um dos líderes desse time do Vitória. E o Vitória passou para uma final com o Palmeiras. Quando ele chegou na final, óbvio, ele era apontado como um azarão diante do Palmeiras. Porque o Palmeiras, aquele Palmeiras da Parmalat ali, era uma seleção brasileira. Tinha Edmundo, Evaí, Edilson, Roberto Carlos. Era literalmente a seleção brasileira. Quanto jogador que foi para 94? Na verdade, assim, claro que o torcedor do Vitória quis ser campeão brasileiro, a pressão que tinha. Na hora que o Bahia ganhou o Campeonato Brasileiro de 88, naquele momento o torcedor do Vitória não imaginava que 5 anos depois ele estaria tendo a chance de igualar em tão pouco tempo. Mas ele deu... O Inter era um grande time que o Bahia pegou em 88, mas o Vitória, o adversário que o Vitória pegou foi um dos mais indigestos que você pegou na história do Campeonato Brasileiro. Daqueles que, assim, não havia muito o que fazer. Não por acaso, o Palmeiras ganhou os 2 jogos. Competitivo e ranhento demais. Ganhou o jogo de ida na Fonte Nova e com 25 minutos do primeiro tempo já tinha feito 2-0 no jogo de ida. Ganhou lá em Salvador, na Fonte Nova, obviamente lotada, e depois ganhou o jogo de volta no Morumbi. Mas, diante do tamanho, da qualidade que era esse time do Palmeiras, eu acho que, assim, não diminui muito o feito do Vitória. É óbvio que o Vitória... De forma alguma. É óbvio que o Vitória queria ser campeão. E na discussão com o torcedor do Bahia, o torcedor do Bahia joga essa carta na mão. Um é campeão, o outro não. O outro não. Mas foi muito difícil. É como se você chegar na década de 60, no Náutico que a gente falou, e pegar na final o Santos de Pelé. Guardado as devidas proporções. E tem um atenuante ainda, João. Em 92, o Vitória estava na Série B. Esses 12 que subiram que a gente falou... Mas subiram ali no campeonato, mas teve a disputa. O Vitória foi vice-campeão da Série B. Ele perdeu o título para o Paraná Clube. Em 93, no ano da volta à primeira divisão, já fazia uma campanha dessa, dado curioso, é que quando ele passou do grupo C, teve um play-off com outros grupos para ver quem avançaria ao quadrangular semifinal. Ele pegou quem? O Paraná Clube. Mas aí descontou e foi para o quadrangular. E quando você falou Corinthians, só para deixar o peso da classificação do Vitória, o grupo teve Corinthians, Santos e Flamengo. O Flamengo, que era o atual campeão brasileiro, tinha vencido o Campeonato 92, o Corinthians que estava invicto, e o Santos que é uma força tradicional. E nesse caso, nesse grupo de 4, nesse quadrangular semifinal, só passava o campeão do grupo, e o Vitória foi o campeão do grupo. E chegou na final e pegou, como a gente já falou, o Palmeiras. E olha a escalação desse Vitória de 93. A gente vai ler aqui a escalação daquela final, justamente a vitória do Palmeiras por 2-0 no Morumbi, que teve 88.644 torcedores lá no estádio do Morumbi. Todo verde. Mas o Vitória estava lá, né? O Vitória estava em campo com Dida, a gente já falou, acabou na seleção brasileira depois de sair do Vitória. Rodrigo, que foi convocado ainda na época do Vitória, né? 2 anos depois, mas ainda estava no Vitória. Bom lateral direito. João Marcelo, China e Renato Martins. Detalhe, João Marcelo, que é o mesmo João Marcelo do Bahia. Gil Sergipano, Roberto Cavalo e Paulo Isidoro. E na frente, Alex Alves, Claudinho e Juliano, que foi substituído por Fabinho e depois por Evandro, o time comandado por Fito Neves. Fito Neves tentou. Tentou, mas não deu. E sem dúvida nenhuma, esse foi o grande trabalho de Fito Neves na história, na sua carreira. E o DeLorean aqui do Escolhe ou Morre, do 45 minutos, agora fazer mais uma viagem no tempo. Mesma década, viu? Mesma década. Esse DeLorean aí já voa e já usa com combustível o lixo. I need fuel. Go ahead, quick, get in the car. A banana, a casca de banana. O primeiro ainda era aquele do... Verdade, já tá no lixo, já no lixo. Bom, vamos nos manter aqui na década de 90, mas a gente já está falando do time do esporte de 2000. Então a gente saiu de Salvador, voltamos para o Recife e agora a gente vai analisar aquele time do esporte de 2000, maestro. 2000 o esporte foi pentacampeão pernambucano. A gente poderia fazer uma comparação com o Náutico e dizer, mas aquele esporte, ele foi sétimo colocado no Campeonato Brasileiro de 98 e na ocasião ele terminou em quinto na primeira fase, chegou às quartas de final da Copa do Brasil também em 98, venceu os estaduais com autoridade, mas aquele time também acabou sendo lanterna em 99 do Brasileiro. Assim como eu falei do lado o rescaldo do Bahia, esse teve de 99, no campeonato onde o esporte não caiu e até largou o campeonato, mas ficou manchado. Mas por que 2000? Pela quantidade de torneios que teve em 2000 com desempenho em alto nível. O time foi pentacampeão na final com o Santa Cruz, ganhou 2 turnos do Santa 1, acabou ganhando de 3-2 o jogo final na ilha.
Antes disso, já tinha sido campeão da Copa do Nordeste, Em cima do Vitória. com Celso Roth. Detalhe, trocou de treinador depois que acabou chegando Leão. Foi campeão da Copa do Nordeste em cima do Vitória, com 42 mil pessoas na Ilha do Retiro. Uma das últimas vezes que, não seria a última, porque a última vai ser justamente o jogo que a gente vai falar, o jogo-chave. Uma das últimas vezes que o Sport colocou 40 mil pessoas na ilha. Depois, aquele título da Copa do Nordeste levou o time a disputar a recém-criada Copa dos Campeões, que o Brasil tinha ganho uma vaga a mais na Libertadores, e a CBF criou um torneio nacional curto que daria uma vaga ao campeão. Ele foi realizado em João Pessoa e em Alagoas. Ele foi de 2000 a 2002. Por sinal, era uma das coisas boas. Deixou saudade. Eu gostava muito daquela competição, ela era curta. Foi um trabalho demais com taça. Não, mas ela foi um sucesso durante Foi no momento que ela existiu. Mas ela dependia dos regionais que acabaram, a CBF acabou e, enfim, aí não fazia mais sentido essa competição. E o Sport começou mal essa Copa dos Campeões, perdendo de virada do América Mineiro, mas depois ganhou de 3-0, foi à semifinal, perdeu do São Paulo. Era uma característica desse time do Sport nessa competição. Perdia o jogo de ida e revertia na volta. Aí na volta em João Pessoa levou 1-0, mas conseguiu vencer por 3-1, não só tirou o saldo, não só venceu o São Paulo, como conseguiu tirar o saldo e foi para a final. Aí na final, na única edição que teve jogo único, porque 2001 e 2002 foram 2 jogos, o Sport perdeu de quanto? 2-1. Tem a invasão? Não, foi 15 mil torcedores do Sport no Rei Pelé. É a maior invasão do Sport fora de Pernambuco, lá no Rei Pelé, 15 mil pessoas. A torcida do Palmeiras foram 22 mil torcedores, 7 mil do Palmeiras e 15 mil do Sport. E o Sport, naquele jogo o Sport era favorito, era o melhor time do Palmeiras. O Palmeiras tinha perdido a Libertadores de 2000, aquele time só tinha Asprilla, não era o time da final da Libertadores de 2000, já era um time já esfacelado por causa daquela derrota, e o Sport acabou perdendo aquela partida. O que perdeu uma vaga na Libertadores. Só rapidinho, Cássio. Esse time do Palmeiras foi tão esfacelado para essa competição Que o treinador foi Murtosa. Murtosa, que era o assistente de Filipão. Não foi Filipão. O que poderia ser um indício de que aquele time seria o ponto alto daquele time, teria caído, querendo ou não, ninguém poderia imaginar que o Sport, 8 anos depois, seria campeão da Copa do Brasil. Mas o Sport não voltou a ficar tão perto da Libertadores, a lamentação que teve, a campanha que o Sport teria no Brasileiro. Antes, só um pequeno parêntese, o porquê da gente não ter escolhido nem 87 nem 2008. Foram times pontuais também, mas esse de 2000, isso está no debate, você pode discordar. O de 2000 é um time aguerrido, que também foi campeão pernambucano e ganhou a Copa do Brasil daquela forma, e de 87, da forma como ganhou, a própria batalha para ser campeão, mas eu considero esse de 2000 pela regularidade. A única competição que ele não foi bem foi a Copa do Brasil, que ele caiu. Foi bem no Brasileiro também, né? Não, ele caiu muito cedo, mas em todas as outras, ele não só alcançou boas colocações, como ele teve um ótimo desempenho, porque não era só conquistar o resultado, era jogar bem. Aquele time encantou, em algum momento ele encantou. Não por acaso, naquele ano, Leão, que era o treinador do Sport já no boa parte do ano, virou treinador da seleção brasileira. Quando acumulou cargo. Isso é uma coisa assim, parece surreal. Mas pode pesquisar no Google. Isso aconteceu. Leão era o treinador da seleção brasileira e do Sport simultaneamente. Aí tem a história do Leomar depois. Mas em 2001, aí se focando em 2000, Bosco foi convocado em 2000, aquele time ele começou o brasileiro muito bem e no campeonato, a Copa João Avelange, aquela confusão toda, terminou em segundo lugar. Só atrás do Cruzeiro. Quando você vai olhar a classificação final e você vê a 5ª colocação, é uma ótima colocação. O Sport terminou no brasileiro. Mas quando os números enganam um pouco, eles acabam maquiando a situação. Aquele time teve um turno inteiro e o Sport só ficou atrás do Cruzeiro. Aquele time, você imaginar que você jogar um campeonato de pontos corridos foram 24 rodadas, não é pouca coisa não. Você jogar 24 rodadas e terminar em segundo. Só um detalhe, ele terminou essa campanha em segundo, tanto é que deu a ele a vantagem, porque como é a Copa João Avelange, então tinha módulo verde, amarelo, azul, e aí... Esse era bacalhau, se 87 só tinha 2 para disputar o título, tinha 4. Nesse tinha 4. E aí eram 4 divisões, e aí cada divisão classificavam times para as fases finais. Inclusive um time da 4ª divisão, o Cruzeiro, como foi o primeiro, ele pegou um time lá da última divisão, que foi o Malutron. Era azul, era o módulo principal, aí o segundo módulo era o amarelo, e verde e branco eram módulos paralelos, mas eles fariam uma final para um time deles entrar nas oitavas. E foi o Malutron e pegou o Cruzeiro. E o Sport, como foi segundo, ele pegou um time na divisão inferior, pegou o Remo. Então assim, deu os 2 jogos, inclusive. Ele teve esse benefício e foi eliminado só contra o Grêmio. O Grêmio, que foi o último jogo, posso estar muito enganado. Mas nessa pesquisa que eu fiz, me perdoe se eu estiver errado, mas esse foi o último jogo do Sport que chegou a esse público. Foram
Eu estava nesse jogo, inclusive. 46.018 torcedores na Ilha do Retiro. Sport 1, Grêmio 1, onde o Ronaldinho Gaúcho, ele destruiu o Sport. Na ida e na volta, no Olímpico, e fez o gol de pênalti na volta. Era Ronaldinho Gaúcho ali já surgindo no nível altíssimo. É um time que, além de Bosco, tinha Nildo, tinha Adriano comendo a bola. Não teve, também, né? Na hora que a gente for falar a escalação aqui, não vai ter Nildo, o que é uma grande lacuna para esse time de repente ter parado nas oitavas. Por exemplo, foi Ranieri foi escalado. O Sport teve, como você falou, Adriano, Nildo, Leonardo, todos esses jogadores com um poder ofensivo muito grande. Aliás, uma curiosidade, nessas 4 competições que eu falei, eu desconsiderei a Copa do Brasil. Considerando as 4 competições de 2000, o Sport foi bem, o Pernambucano, a Copa do Nordeste, o vice da Copa dos Campeões e o quinto da Série A, foram 74 jogos com 152 gols. Meu amigo, é gol demais. Aí para vocês, mas o Pernambucano marcou muito, Pernambucano marcou, mas na primeira divisão marcou 51 em 28 partidas. Meu amigo... mas é bom. É quase o dobro. Aliás, são quase 2 gols por jogo. Não por acaso teve um 6-0 no Atlético Mineiro dentro do Mineirão, com 5 gols de Leonardo. É por isso que eu falo que aquele time também ele encantou em grandes resultados. Teve um 4-3 no São Paulo, num jogo muito disputado na Ilha do Retiro, no Sport fez um gol no finzinho. Então, assim, ele disputou uma final nacional, perdeu, chegou na reta final de outra competição nacional ainda mais importante e bateu, não bateu na trave porque não chegou na final, mas assim, se aproximou da disputa do título, ganhou os outros 2 campeonatos que ele disputou naquele momento. Então, para o Sport, embora não faça nenhuma relação com as 2 estrelas douradas do escudo, esse time do Sport talvez tenha sido o time, tecnicamente falando, e eu acho que é muito que a gente está falando aqui, mais forte. Até porque, se você for lembrar, porque só pegou dos títulos, a gente focou muito em competições oficiais. Teve, por exemplo, o Sport de Ademir Menezes, que fez a excursão no Sul-Sudeste, que ganhou de 5 do Vasco, ganhou de 3 do Flamengo, ganhou de 4 do Atlético. Então, assim, teve outros grandes times. O Santa Cruz também teve uma excursão muito vitoriosa, o Náutico jogou na Europa, ganhou do Olympique de Marseille. Mas a gente acabou focando em torneios oficiais para onde valia alguma coisa vera. E esse time se aproximou disso. Bom, então vamos ver aqui como era a escalação desse Sport de 2000, João. A escalação que eu vou ler aqui é o time das quartas de final, que foi eliminado pelo Grêmio, que, como o Cássio falou, não tinha Nildo, que era um dos principais destaques desse time. Que, na verdade, ele não tinha porque ele rompeu os ligamentos. Foi uma lesão grave. No jogo onde o Sport já estava classificado e lá na Vila Belmiro ele machucou contra o Santos. Então, o Sport de 2000 tinha Bosco, Russo, depois entrou Saulo, e depois ainda entrou Ricardinho, Sandro Blum, Erlon e Dutra. Dutra, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Sport em 2008. Leomar, Sidney, Ranieri, que foi o que entrou no lugar de Nildo. Adriano, que é Adriano Gerlin, que jogou um ano anterior, tem jogado no Náutico. Leonardo, jogado bem no Náutico. E o ataque era Leonardo e Thailson. Leonardo com 13 gols, Thailson com 13 gols. Apesar de Thailson, nessa partida específica do Grêmio, ter sido uma negação. E Leonardo, que para muitos ainda é o maior ídolo do esporte de todos os tempos, é o maior jogador do esporte de todos os tempos, falecido recentemente e, sem dúvida nenhuma, era um craque. E se você chegou até aqui, antes de tudo, parabéns. É um guerreiro. Guerreiro. A turma fala muito. Guerreiro. Mas se você chegou aqui, meus parabéns e chegou a hora, galera. Qual foi o maior time nordestino de todos os tempos? E aí, mestre? Você acha que a resposta é difícil? Acho que eu tô em dúvida aqui entre 2, mas com a tendência bem favorável para um. A dúvida pode existir, mas eu acho que você dá para votar de forma tranquila no Bahia. Porque a escadinha que o Bahia vinha fazendo, ele foi campeão baiano e campeão brasileiro no mesmo ano, ou seja, ele dominou seu cenário local e conseguiu algo gigantesco para o âmbito da região. Dá para falar em hegemonia nesse caso, né? Dá para falar em hegemonia. E a participação na Libertadores dele, que foi uma participação boa. A representatividade que ele teve na seleção brasileira, a quantidade de gente que ele colocou na Fonte Nova, assim, é difícil. Mais do que escolher o Bahia, é difícil você argumentar para não escolher. Assim, é uma missão trabalhosa. Então, assim, eu sobrevivi aqui tranquilo. Todo bote, tranquilo. Sentiu que ele jogou para tu, né? Okay. Jogou a responsabilidade. Porque se você escolher agora outra coisa não seja o Bahia, você vai se lascar para jogar. Ele pode escolher, ele não pode ficar em dúvida. Bom, beleza. Vou fazer a pergunta. João Grilo, escolhe ou morre. Qual é o maior time nordestino de todos os tempos? O Central de Caruaru, de 1986. Esse ano aqui, ó, não é por acaso não. Foi buscar a Série B. Campeão da Taça de Prata. Torneio paralelo. A CBF há de reconhecer um dia ainda.
Não, vai. Não é o Central. Não é o Central. Não é o Central. Grande time do Central. Não é, ninguém tá nessa arara, não, né? E esse time foi bom mesmo, disputou turno. Ganhou do Flamengo no ganhou do Caruaru. Flamengo. Galera, o maior time nordestino de todos os tempos. Certo? Foco. Olha só, o maior time de feitos, de títulos, Cássio já falou aí, é o Bahia. Tecnicamente, eu acho que tecnicamente, o Náutico da década de 60... Tá rolando do Murilo, viu, pai? Calma, eu vou... Escolhe o não é isso, não. Sim, eu tô dando... O Náutico de 60 na década de 60 era um time tecnicamente melhor que o Bahia de 88. Mas, juntando tudo, técnica e feitos, eu fico com o Bahia de 88. Com o Náutico em segundo lugar. Só para dizer assim na opinião, como o título não é definitivo, eu remeto justamente ao Sport, onde os 2 títulos nacionais do Sport não foram, nesse debate, os principais times que o Sport formou. Então, assim, eu não estou querendo dizer que o Bahia é campeão brasileiro, o título brasileiro foi desse, ele tem uma influência muito grande, mas não a ponto, basta lembrar do Sport, onde o time da campeão da Copa do Brasil do Sport não entrou nesse debate. Mas o do Bahia, ele teve um domínio naquele momento, e não só de resultados, de bola também. Tanto é que ele estava na seleção brasileira. Detalhe, a seleção brasileira chegou a jogar com 2 jogadores do Bahia. Essa é uma coisa que você não consegue imaginar hoje em dia, né? Mas a minha escolha é o Bahia, apesar de fazer essa menção honrosa da parte técnica, de melhor time técnico, eu acho que não foi o Náutico dos anos 60, mas para não morrer, o Bahia. Quase, viu? De novo serviram. João foi pra UTI Meu amigo, e tiraram de volta. Mas ele foi pra UTI. Eu me desconcentrei 5 segundos aqui. Eu ia quase tomar um susto vendo ver. Ele falou Bahia, foi? Foi, falou Bahia. Falou. Bahia. Aí foi pra UTI. Mas se tivesse, para ficar bem claro, o segundo time eu teria dito Náutico. Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse debate aqui da gente. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, que pode ter certeza. Faz toda a diferença. Forte abraço, galera. Até a próxima. O debate foi tão longo que o cabelo de Cássio secou. Nem sei contar úmido ainda. Mas é isso mesmo. Secou o cabelo. É pra mostrar que não é gel, porra. Bora. Vamos lá. 1, 2, olha o último. 3.